Olá, bem-vindos a mais um Nome da Coisa e hoje a gente quer falar um pouco sobre vaidade. Eu e o Thiago, que é essa pessoa risonha que tem aqui atrás das câmeras, a gente foi estudar vaidade e a gente descobriu que vaidade é uma coisa muito negativa do ponto de vista gramatical, né? Quando a gente olha no dicionário, ah, as palavras que se relacionam à vaidade são muito negativas. E aí a gente foi atrás de entender onde que se encaixava aquela vaidade saudável, aquela vaidade que faz você se vestir bem para você ficar bem com você mesmo e não para os outros, sabe? Aquela vaidade que faz você se olhar no espelho e falar assim, ó, tá linda, linda. Então, pelo que a gente tentou achar, na verdade, não existe essa vaidade saudável. Seria outra coisa que a gente tentou achar e não conseguiu descobrir o que é. A primeira coisa foi olhar a autoestima, né? Foi a primeira coisa que veio na cara, assim, tipo, vamos olhar pra autoestima. E aí a gente gravou um outro vídeo com a Chloe, e que vocês vão ver, ou já viram, não sei a ordem dos vídeos, sobre isso. E aí a gente falou, putz, não é autoestima. Aí a gente foi olhar os antônimos de vaidade. E aí a gente descobriu que os antônimos de vaidade são mais negativos ainda. E aí a gente ficou, cara, mas o que será isso? E aí a única coisa que a gente descobriu muito próxima dessa vaidade saudável que a gente está chamando é a palavra cuidado. E aí o vídeo de hoje é sobre vaidade versus cuidado. Então, bem-vindos. Vaidade. Substantivo feminino. 1. Qualidade ou característica do que é vão. 2. Apreciação exagerada dos próprios méritos, jactância, presunção. 3. Ostentação das próprias qualidades físicas ou intelectuais para ter admiração de outras pessoas. A vaidade o induz a fazer qualquer sacrifício para manter um físico quase perfeito. 4. Qualquer coisa que denote futilidade. A vaidade é o centro da sua existência. Viu o peso que é vaidade? Viu como é negativo tudo que a gente leu sobre isso? E foi esse movimento, basicamente. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, fudeu, Thiago, eu não sei o que fazer. E aí a gente começou a conversar. E foi aí que o Thiago veio com alguns questionamentos sobre, tá, mas e quando você usa vaidade como recurso pra começar a sair de um quadro depressivo? Por exemplo, geralmente pessoas que estão em quadro depressivo, geralmente psicólogos orientam por exemplo, se a pessoa está desempregada, ela vai ficar em casa. Mas acorda, toma um banho, coloca uma roupa limpa, não fica de pijama. Então, se cuidar, isso não é um pouco de vaidade? E foi meio que conversando sobre isso que a gente falou, tá, mas se não é vaidade, o que é? O que é esse processo de autocuidado, que foi a palavra mais próxima que a gente achou? E aí o Thiago questionava muito cuidado por conta que cuidar é um verbo, né? Cuidar é um verbo e é um ato, por ser um verbo. É uma ação. É uma ação. E a vaidade, ela é uma vontade de se cuidar, é uma necessidade de se cuidar de uma forma negativa. Ou pelo menos a gente achou que fosse. Sim, Mas quando a gente foi olhar no dicionário, a gente viu que não tem a ver com isso. sim. Que não é uma vontade de se cuidar, mas sim uma vontade de se exibir, de ostentar. É uma futilidade. É uma futilidade. Sim. E aí e a futilidade é pro outro, né? Mas o que é quando é pra você? Se a linha que separa a vaidade dessa coisa que a gente não sabe o nome é o coletivo e o individual, qual que é o nome dessa outra coisa? Inclusive, será que a gente não teve essa dificuldade de desassociar a vaidade de uma coisa boa porque a gente está dentro de uma sociedade que está completamente imersa na vaidade? Super, né? E de novo Instagram. Tan, 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 tan. De novo Instagram cagando com a nossa vida. E eu fico pensando, é aquilo que eu comentei também quando a gente estava conversando, que a vaidade é uma coisa ruim, a gente está numa sociedade capitalista, as pessoas são vaidosas, elas se mostram, elas querem se exibir.
mas não tem um grau de uma questão de instinto nosso, porque é muito comum você ver em... Tipo pavão, Tipo, assim? o pavão é uma vaidade, ele tá se exibindo pra parceira, pra fêmea. Tipo dança do acasalamento. Sim. Mas aí é vaidade? Esse é o lance. Ah, não, no caso pro é, outro. porque é pro outro. A gente vive numa sociedade coletiva que a gente convive com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o querer se exibir de certa forma, é lógico que a gente está dentro de uma sociedade onde isso é muito exagerado hoje. Mas eu acho que tem seu papel por questões sociais, de relacionamento. Aí a gente continuou conversando e a gente chegou, tipo, será que é autoestima? E aí a gente falou que não, porque a autoestima tem muito mais a ver com você se aceitar, você estar em paz consigo mesmo. É um julgamento que você tem de você mesmo, né? Às vezes ele tá bom, às vezes ele tá ruim, mas é um julgamento, né? É uma autoimagem, não um autocuidado. Não, um autocuidado. E foi justamente por a gente falar repetidamente a palavra cuidado que eu fui atrás de entender o que era cuidado no dicionário. E aí a gente começou a falar, talvez o cuidado seja o mais próximo. Eu vou ler o que é cuidado no dicionário, peraí. Então, cuidado no dicionário tem adjetivo, né? Cuidar, verbo, mas cuidado é um adjetivo e também um substantivo. Então eu vou ler o substantivo, que é masculino. 1. Precaução com o uso do intelecto, forma de agir com precaução, atenção que se dedica a alguém e atividade que requer zelo. E foi nessa discussão que a gente falou, putz, talvez seja cuidado, porque é a atenção que eu dou a mim mesmo, essa vaidade boa que a gente chama, é uma atenção que eu dou a mim, né? Então eu me cuido. Talvez seja, a gente não tem uma definição em português pra Tipo essa saudade. vontade, tipo saudade que não tem, por exemplo, em inglês não existe uma palavra pra saudade. Que a início é o mais próximo disso. Mas não existe saudade, não existe em outra língua. Foi uma palavra que a gente encontrou pra descrever esse sentimento. Todas as outras... a gente tem saudade como uma palavra muito específica, mas todas as outras línguas, o que você sente da pessoa é tipo, eu sinto sua falta. É só a falta, não é a saudade tem outras coisas dentro. Talvez realmente. Então, se você fala outros idiomas e entende o que a gente está falando em outra língua, então escreve aqui qual que é isso. E se você fala português também, sabe qual que é a palavra que a gente está procurando, escreve aqui nos comentários. Eu acho que o problema da vaidade excessiva, você fica autocentrado. Você perde a noção do coletivo, você se desconecta porque você está sempre preocupado em como os outros vão te ver, seja fisicamente ou intelectualmente, sabe? E gera ansiedade também, né? Nossa, para um caralho. Imagina. Quantidade de pessoas que não vão na academia todos os dias, não por saúde, mas por vaidade. Sim. Porque ficam com receio de como as pessoas vão julgar elas se elas não forem magras e malhadas. Então, gera expectativa, eu acho que o problema da vaidade também é que ela gera expectativas irreais. Porque tem muita gente de academia, essas pessoas que são muito vaidosas e giram muito em torno da imagem, uma barriguinha, tipo, um feriado que ela ficou sem malhar e comendo, ela fala, nossa, estou gordo. Não, e isso vai pro intelectual também, né? Tipo o Sheldon do Big Bang Theory, sabe? Que se ele não for reconhecido como o cara mais inteligente do rolê, acabou. Essa é a única vaidade que ele ostenta. Não tem a ver só com a vaidade física, né? Sim. A gente cai nessa armadilha direto de se autovalorizar, sabe? O que aí é mecanismo de defesa, porque a gente é inseguro e tudo mais. Então, tipo, tá vendo? A vaidade talvez possa ser usada como mecanismo de defesa da sua insegurança. Tem uma outra coisa aí que... Quem não quer um biscoitinho de vez em quando? Não é, gente? Uma fotinho de cueca no Instagram? Não é mesmo? Uns bilauzinhos aparecendo, marcando na cueca? A mala que vai viajar. A mala que vai viajar? Tamo aí, né? Somos humanos. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente se todo mundo é autocentrado e se eu sou vaidoso pra evitar que as pessoas me julguem, mas todo mundo é autocentrado, então significa que ninguém tá me julgando porque ninguém tá prestando atenção em mim.
Tá todo mundo prestando atenção em si mesmo. Então, olha que louco, tá todo mundo olhando pra si mesmo, ninguém tá olhando pro outro e a gente morrendo de medo que o outro julgue a gente, só que o outro tá olhando pra ele mesmo, não tá olhando pra gente. Sim. É meio libertador, né? O que a gente vai fazer com esse vídeo? A gente não sabe. A gente não tem resposta, como a gente falou no meio do vídeo. Então, a gente não chegou a lugar nenhum. Mas a gente ainda tem um caminho a percorrer, não é mesmo? Então, enquanto a gente está caminhando por esse caminho para tentar descobrir qual é o nome da palavra que é uma vaidade positiva, a gente está aprendendo várias outras coisas. Então, ajuda a gente a aprender também. E vamos nessa, né? Acho que a vida é isso, é uma eterna suruba intelectual. Às vezes física também.